Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao curso Simulação Clínica, Atualizações, Tendências e Desafios para a Segurança do Paciente. Eu me chamo Juliana Nobre, sou enfermeira e especialista em qualidade e segurança do paciente. Atualmente, sou mestranda em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Unilab, sob a orientação da professora doutora Patrícia Freire de Vasconcelos. Atualmente, também faço parte do Grupo de Pesquisa e Extensão em Qualidade nos Serviços de Saúde, o GPEX. Hoje eu estarei com vocês, realizando a mediação desse momento, e é com grande satisfação que damos início ao nosso curso, que foi idealizado como uma forma de fortalecer essa metodologia de ensino que está ganhando muito destaque para a prática do cuidado. Nosso grupo, atualmente, utiliza essa ferramenta fortemente com foco na segurança do paciente. Então, sintam-se à vontade para registrar suas dúvidas, experiências e até mesmo considerações. Lembrando que estaremos inserindo o link de frequência no chat, então é super importante o preenchimento para que haja a consolidação desse momento e posterior emissão dos certificados. Ok? Então, para abrir esse momento, hoje teremos uma aula super fundamental para compreender as bases que sustentam a simulação clínica. E para conduzir esse momento, tenho a honra de receber a enfermeira Vitória Thalia dos Santos Souza, ela que é doutoranda em enfermagem pelo programa de pós-graduação da Unilab. Recentemente participou da mobilidade acadêmica no Chile e, além disso, também é membro do grupo de pesquisa e extensão em qualidade nos serviços de saúde. Seja bem-vinda, Vitória, e lhe passo a palavra. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, abrindo o curso, que é um produto conjunto do nosso grupo de pesquisa, principalmente aí sob a organização da Juliana, que está com a gente no mestrado, tem contribuído demais. E eu espero que essa nossa primeira aula, ela seja um pontapé inicial para que a gente possa aproveitar melhor as próximas, né, e possa aprender bastante durante esse processo, durante o nosso curso. Eu vou espelhar aqui a minha tela, mas desde já eu me disponibilizo para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então, a gente vai conversando ao longo desse processo para compreender melhor sobre o assunto. E se alguém tiver também alguma experiência para compartilhar, como a Juliana falou, pode ficar à vontade, que, como eu falei, nós estamos aqui para aprender juntos. Então, a ideia é que a gente possa fazer também essa troca de diferentes experiências, né, em diferentes áreas. Ju, você me confirma só, por favor, se você vê a minha tela? Sim, consigo ver perfeitamente. Perfeito, obrigada. Então, hoje a gente vai conversar vai fazer, na verdade, uma introdução à simulação clínica a partir dos padrões da Enaxel, e são alguns padrões reconhecidos internacionalmente. A Enaxel hoje é uma instituição considerada como padrão ouro para a simulação clínica em saúde e dentro da área da enfermagem. Eu deixo claro que existem outros padrões que podem ser seguidos, tanto estabelecidos por outras instituições nacionais e internacionais, quanto por alguns autores que são experts na área, mas dentro do nosso grupo, hoje, a gente tem trabalhado os padrões da Enaxel. Eu utilizei na minha dissertação, estou utilizando na minha tese, então é a partir deles que a gente vai iniciar essa nossa conversa dentro do curso. E o que é o nosso grupo de pesquisa, né? A Ju já comentou um pouquinho aí no início, mas nós somos um grupo que existe na Unilab, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, desde 2017. Então, desde então, nós temos nos reunido semanal ou quinzenalmente, temos discentes de graduação em enfermagem e farmácia, e temos, desde os últimos 3 anos, discentes também de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, da Unilab e também do RENASF, que é o mestrado em saúde da família, com a nucleadora da Universidade Estadual do Ceará. E aí hoje a gente trabalha principalmente com simulação,
e com o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a simulação, mas a nossa área base é a simulação clínica como um dos pilares da qualidade dos serviços de saúde. Então, hoje nós trabalhamos com a simulação in situ, voltada para a hipertensão arterial sistêmica, com a simulação clínica para o ensino de cuidados intensivos, tanto para a utilização do ECMO quanto do ELMO, o desenvolvimento de tecnologias para a comunicação entre profissionais de saúde e o desenvolvimento de tecnologias voltada para a administração de medicamentos, que, nesse caso, especificamente, é o que eu trabalho. Hoje nós estamos sob coordenação da professora doutora Patrícia Freire de Vasconcelos, mas também temos colaboração de pesquisadores da própria Unilab, tanto dos cursos da saúde quanto da área de engenharia da computação, de outras universidades do Ceará e do Brasil de forma geral, e de outros países, como a Espanha, por exemplo. Então, desde já eu deixo o convite para quem quiser conhecer o nosso grupo de pesquisa. Nós nos reunimos quinzenalmente, às terças-feiras, a partir de 13h. Nós estamos presencialmente na Unilab, mas também temos transmissão da reunião pelo Google Meet. Então, quem se sentir interessado em conhecer um pouco mais sobre as nossas pesquisas e participar das nossas discussões, esse semestre nós estamos trabalhando com simulação clínica também, com o desenvolvimento de tecnologias e com inteligência artificial. Então, sintam-se convidados. A nossa próxima reunião é na próxima terça-feira. Então, quem tiver interesse, pode ficar à vontade, que nós estamos de braços abertos para recebê-los. E iniciando a nossa palestra, né, a nossa aula de hoje, eu começo trazendo o conceito de simulação clínica. Né? A gente tem diferentes conceitos para simulação, e esse é um dos que é adotado de forma mais ampla. Seria uma metodologia ativa que emprega o uso de simuladores para a reprodução de tarefas clínicas de uma forma estruturada em um ambiente controlado, que replica cenários próximos ao contexto real. Não necessariamente a gente precisa utilizar um simulador físico, digamos assim. Então, por exemplo, eu não preciso ter um manequim para realizar uma simulação. Eu não preciso de alta tecnologia para realizar uma simulação. Eu posso realizar uma simulação com um paciente simulado, que seria uma pessoa de verdade. Eu posso realizar uma simulação sem ter um cenário representativo completo. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, a gente tem diferentes tipos de fidelidades que empregam diferentes tipos de materiais, e a partir disso a gente consegue realizar uma simulação. Mas, de maneira geral, o ideal é que ela tente replicar realmente um cenário mais próximo possível da realidade, porque a ideia é justamente essa, que os alunos ou profissionais, eles possam treinar repetidas vezes para que quando eles cheguem no serviço de saúde, né, na vida real, eles consigam executar aquela habilidade, seja técnica ou não técnica, de forma mais efetiva. E isso tem muito a ver com a segurança do paciente, porque a partir do momento que essa pessoa tem uma aprendizagem mais experiencial, a probabilidade de erro diminui, porque ela pode errar durante o treino e errar menos ou não errar quando ela chegar ao paciente real. Então, por isso a importância da simulação clínica dentro do treinamento em saúde, porque é uma possibilidade de treinar várias vezes e, a partir disso, ofertar um cuidado mais seguro e com mais qualidade. E a simulação clínica, de maneira geral, independente do tipo que a gente vai utilizar, ela vai ser dividida em 3 momentos. O briefing ou pré-briefing. Então, existem autores que dividem essas 2 etapas, em que o pré-briefing seria, por exemplo, a preparação para a simulação. Então, é o momento que eu disponibilizo algum material para os meus alunos ou para os meus participantes, em que eu organizo o cenário, e o briefing seria no momento da simulação. Outros utilizam como um sinônimo. Então, isso vai muito da literatura que você está utilizando. Mas, de maneira geral, esse primeiro momento, ele é o antes. Então, ele é quando você conversa com o aluno, explica para ele o que é que vai acontecer, apresenta o cenário, o ambiente, os materiais que ele tem disponíveis e o que ele vai precisar fazer. Então, esse seria o antes. O cenário, ele é a simulação em si. Então, é o momento em que vai ser executada a simulação. E o debriefing, ele vem depois. Então, seria um momento de reflexão e ou de feedback, em que vai existir uma conversa entre os participantes para tentar entender o que foi obtido de positivo dentro daquela simulação, o que poderia ser melhorado,
quais foram os sentimentos desse participante durante o momento da simulação. Então, esse é um momento mais reflexivo. Então, independente do tipo de simulação, de forma geral, a gente vai ter esses 3 momentos e eles precisam existir porque cada um tem a sua devida importância. Eu preferi trazer isso nesse primeiro momento porque eu vou falar desses termos ao longo da apresentação, mas a gente vai detalhar eles um pouquinho melhor mais para frente. Então, só para que vocês entendam o que é cada um deles, tá? E hoje, como eu falei, né, a gente vai explanar um pouco sobre os padrões da Inaxel, e isso está descrito nesse artigo, tá certo? A gente pode encaminhar para vocês por meio da plataforma de inscrição. Então, ele é um artigo que está disponível todo no navegador, então vocês conseguem traduzi-lo para o português muito tranquilamente, e ele é importante para guiar a construção de um cenário de simulação. E esse cenário de simulação ele precisa ser construído adequadamente tanto para uma pesquisa, em casos de validação, como a gente vê muito comumente, ou também para ser utilizado em sala de aula, porque independente do objetivo desse cenário, ele precisa ser efetivo. Então, a gente vai conversar sobre essas etapas, são 11 passos que a Inaxel recomenda, e é importante que todas sejam seguidas. Mas aí, o que é a Inaxel, né? Ela é uma instituição, uma associação internacional voltada para a simulação clínica e que tem relação direta com a enfermagem, e o objetivo dela é trabalhar na educação e enfermagem por meio da simulação clínica. E ela vai reunir pesquisadores, docentes e profissionais que trabalham com metodologias inovadoras de ensino, aprendizagem e saúde. Então, a Inaxel ela tem padrões para tudo da simulação. Então, ela tem padrões só sobre briefing, ela tem padrões só de construção de cenário, ela tem padrões só de debriefing. Hoje a gente vai trabalhar de forma geral, porque é realmente uma introdução à simulação, mas vocês podem buscar sobre essa associação. Ela geralmente publica em uma revista chamada Clinical Simulation, e lá tem padrões para que todas as partes da simulação sejam bem desenvolvidas. Então, é tudo muito claro e muito didático. E se não tudo, mas a maior parte das coisas está em acesso aberto. Então, a gente consegue acessar sem precisar pagar nada. E isso é muito interessante para que, de novo, os nossos materiais eles sejam construídos com maior qualidade. E aí, o primeiro critério, né? Eu falei etapas, mas a Inaxel ela chama de critérios. O primeiro critério seria que as experiências de simulação devem ser projetadas em consulta com especialistas em conteúdo, bem como simulacionistas que tenham conhecimento e competência nas melhores práticas de educação, pedagogia e prática de simulação. O que é que isso significa? Quando eu vou construir uma simulação clínica, eu preciso de alguém que entenda sobre o conteúdo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma simulação sobre a primeira consulta pré-natal, o ideal é que eu tenha uma enfermeira ou um enfermeiro que tenha conhecimento na área de consulta pré-natal e que tenha experiência nisso, para que ele possa colaborar com o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, o ideal é que eu tenha também alguém com experiência em simulação, para que essa construção mais metodológica, mais técnica, ela também seja feita com qualidade. Não sei se vocês já ouviram comentários do tipo, fulano é um excelente enfermeiro na prática, mas ele não tem boa didática. Ou fulano é um excelente professor, mas não é um bom profissional na prática. Por quê? Porque cada um tem a sua expertise. Então, o enfermeiro ou qualquer outro profissional que tenha expertise no pré-natal, não necessariamente ele vai ter expertise na simulação. Hoje em dia, a gente tem muitos cursos, muitas formações que contribuem para esse processo, né, de formação, para que as pessoas já consigam desenvolver de forma mais adequada esses materiais, mas o ideal é que a gente também tenha alguém com experiência na área de simulação. E quando a gente fala de educação e pedagogia, também é para proporcionar um ensino de maior qualidade, para que seja de fato uma simulação e não somente um momento de pressão para que os alunos resolvam um problema muito rapidamente. Então, o ideal é que a gente tenha uma equipe que possa desenvolver esse cenário de uma forma que gere, de fato, aprendizado para os alunos ou profissionais ou quaisquer sejam os envolvidos durante a aplicação do cenário.
O segundo critério seria realizar uma avaliação das necessidades para fornecer evidências fundamentais da necessidade de uma experiência bem projetada baseada em simulação. Então, aqui seria entender se a simulação que você quer fazer é realmente necessária e que partes dela são realmente necessárias. Por exemplo, eu dei o exemplo no slide anterior de uma consulta pré-natal. Uma consulta de pré-natal é um momento longo, principalmente se for uma primeira consulta. Então, o ideal não seria que a gente treinasse a consulta de pré-natal completa, mas talvez focar em etapas dessa consulta em que o público tenha mais dificuldade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com alunos que estão começando na graduação, eu posso treinar, por exemplo, os testes rápidos que são feitos na primeira consulta. Então, o foco ali não seria a consulta completa, mas os testes rápidos. Eu posso tentar treinar qualquer outra parte, inclusive a anamnese dessa paciente, o preenchimento da caderneta. Por quê? Porque quando eu foco melhor nesse objetivo, eu consigo desenvolver melhor o meu cenário. E aí, como é que eu sei qual é a necessidade do meu público? Qual parte do que eu quero ensinar, do que eu quero simular é a necessidade do público? Existem diferentes formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, realizar uma revisão de literatura para tentar entender o que outros estudos identificaram, ou você pode utilizar uma revisão de literatura já pronta para ver o que esses autores identificaram, ou você pode ir até o seu público. No material que a gente está desenvolvendo, né, na tecnologia que a gente está desenvolvendo atualmente, nós utilizamos duas estratégias. Nós tanto realizamos uma revisão de literatura, quanto realizamos entrevistas com os discentes, que são o nosso foco. Então, a gente fez algumas perguntas direcionadas para entender quais as principais lacunas no conhecimento e em que pontos a gente pode aperfeiçoar o conteúdo que nós tínhamos pensado. Então, são algumas estratégias que podem ser feitas para entender o que esse público precisa. E, a partir disso, focar melhor o cenário de simulação. O terceiro critério tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Seria criar objetivos mensuráveis, ou seja, que possam ser medidos, que se baseiem no conhecimento fundamental do aluno. Eu não posso, por exemplo, pegar um aluno de primeiro semestre de enfermagem e aplicar um cenário de simulação clínica sobre consulta de pré-natal. Na Unilab, por exemplo, a gente não vê nesse primeiro momento esse conteúdo. Então, esse aluno ele não vai finalizar o cenário adequadamente, ele não vai conseguir cumprir o objetivo do cenário. Da mesma forma, é o que eu falei anteriormente. Se o meu objetivo é que o aluno realize uma consulta de pré-natal, é muito difícil eu medir se esse objetivo foi cumprido, porque pode ser que ele realize uma parte dessa consulta adequadamente e outra parte não. Nesse caso, o ideal seria primeiro treinar uma parte, depois outra parte, e talvez em um segundo momento treinar a consulta de pré-natal de forma geral, simular a consulta de pré-natal de forma geral. Então, o ideal é que a gente tenha um objetivo específico e que possa ser medido, possa ser avaliado se ele foi alcançado ou não. O que algumas universidades fazem é trabalhar o mesmo caso dentro da simulação clínica em diferentes semestres. Então, por exemplo, o aluno ele começa em semiologia. Então, aquele paciente que está sendo simulado no caso, ele vai começar com um problema que possa ser avaliado dentro da semiologia. Depois ele vai para a semiotécnica, que é mais técnica. Então, é inserido ali um procedimento que aquele aluno aprendeu. Depois ele vai, por exemplo, para centro cirúrgico. Então, esse paciente ele vai passar por uma cirurgia. E aí esse aluno ele vai vendo esse mesmo caso ao longo da graduação e ele vai evoluindo o conhecimento. Então, essa é uma maneira de você treinar esse aluno ao longo da graduação em diferentes momentos e utilizando a simulação. Então, ele vai praticando e aperfeiçoando o conhecimento ao longo do curso. Então, são formas de estabelecer isso. Um outro critério seria, de fato, criar a experiência baseada em simulação para alinhar a modalidade com o objetivo. Para isso, a gente precisa entender primeiro quais recursos que eu tenho disponível. Se eu quero, por exemplo, fazer uma simulação de alta tecnologia, eu preciso ter materiais de alta tecnologia.
Se eu não tenho, então eu vou adaptar a minha simulação para os recursos que eu tenho. E esses recursos podem ser, por exemplo, um paciente padronizado, que é uma pessoa. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um aluno da turma, ou um outro professor, ou alguém da comunidade, um manequim, algum dispositivo específico, ou materiais de consumo. Se eu quero, por exemplo, fazer uma simulação que o foco seja ver a ordem que os EPIs devem ser colocados. Então, eu não preciso necessariamente de um manequim ou de um paciente simulado, eu preciso de materiais de consumo. Então, é uma forma de fazer também. Então, isso é o primeiro ponto que tem que ser avaliado. O que é que eu tenho disponível para construir a minha simulação? E também a modalidade de simulação. A gente tem várias, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A primeira seria a experiência clínica simulada, que é a mais comum, que é a que a gente faz no laboratório, por exemplo, seria uma experiência clínica simulada. A gente tem a simulação por realidade virtual, que é o que o nosso grupo tem feito atualmente, né? Que nós trabalhamos ao longo dos últimos 2 anos e continuamos trabalhando agora. Nós temos a simulação in situ, que ela é feita dentro do serviço de saúde. Então, os simuladores, né? Os simulacionistas, na verdade, as pessoas que vão executar a simulação vão até o serviço de saúde e fazem a simulação com o profissional lá. Isso é positivo porque você consegue trazer ainda mais realidade para o caso e para a simulação de forma geral. E a gente tem também a prática deliberada em ciclos rápidos, que seria uma repetição daquele mesmo passo ou procedimento até que esse participante ele consiga executá-lo adequadamente. Então, seria, por exemplo, a minha simulação ela teria 3 etapas. A primeira ela vai sendo executada até que aquele participante consiga. A segunda, se ele não consegue, ele volta. Então, seriam ciclos rápidos, pequenos passos, até que ele consiga fazer o procedimento de forma completa. Então, são somente algumas, né? A gente tem várias outras, e é importante pesquisar e entender cada uma delas antes de montar o seu cenário de simulação. Depois que a gente tem isso definido, é necessário criar um cenário, caso ou atividade para fornecer o contexto da experiência baseada em simulação. Pode falar, Ju. Vitória, com licença, você quer que as dúvidas sejam sanadas agora, durante a sua apresentação, ou ao final? Vamos deixar para o final? Pode ser? Perfeito. Ótimo. Tá ótimo. Bom, continuando. Depois que eu já tenho tudo isso definido, eu vou criar o cenário de simulação. Por quê? Porque eu não posso chegar para o participante e dizer assim, olha, faça uma punção venosa. Tá, mas essa punção venosa é em uma criança? É em um idoso? É uma pessoa que está muito magra ou está obesa? Por quê? Porque são critérios ou aspectos que vão interferir na execução do procedimento. Então, esse participante ele precisa ter uma base para que ele possa executar o procedimento. E isso vem de um caso clínico na maioria das vezes. Esse caso ele deve ser próximo do que acontece na realidade. Então, eu não posso trazer um caso muito mirabolante, que na verdade vai confundir esse aluno ou esse participante e que não vai contribuir para o aprendizado dele. Às vezes o básico é mais interessante do que eu incluir coisas demais, porque isso vai acabar atrapalhando. E um roteiro para um cenário, o caso, é desenvolvido para consistência e padronização a fim de aumentar a repetibilidade e confiabilidade do cenário. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um cenário relacionado à punção venosa, o ideal é que eu utilize um procedimento operacional padrão, que eu utilize materiais que são de referência na área para que isso seja padronizado, para que esse aluno ele aprenda conforme é recomendado e que ele possa treinar adequadamente. Também podem ser utilizadas dicas para a progressão do caso. Às vezes esse aluno ele não consegue avançar dentro da simulação, então o facilitador, né, o professor, ele pode interferir, como por exemplo, representando um médico ou representando um técnico de enfermagem, ou um outro aluno pode entrar representando um outro profissional de saúde para dar alguma dica para que esse participante consiga prosseguir. E identificação de ações críticas e medidas de desempenho que são necessárias para avaliar o alcance dos objetivos do cenário. Então, quando eu estabeleço o caso,
eu preciso estabelecer como que eu vou avaliar se ele foi cumprido. Eu posso fazer, por exemplo, um checklist. Eu acho que isso, inclusive, responde um pouco da pergunta que tem no chat. Eu posso estabelecer um checklist. Então, por exemplo, o aluno ele precisa cumprimentar o paciente. Isso vai estar no checklist e você vai checando. O aluno precisa registrar o procedimento. Então, isso vai estar no checklist e você checa. Então, uma forma de avaliar esses objetivos é ter um checklist das ações que são esperadas, e isso vai ser estabelecido já nesse momento aqui. E aí, enquanto o aluno ele vai executando, você vai checando, porque você vai observar o que ele está fazendo, e a partir disso você vai dando check no que ele fez ou deixou de fazer, ou fez mais ou menos, né? Pode ser que ele tenha feito, mas não tenha feito de forma adequada. Então, é uma forma de registrar também para tentar, talvez, aperfeiçoar, né? E trazer mais para aprofundar esse conhecimento. Então, essa é uma forma de você avaliar se os objetivos eles foram alcançados. O sexto critério seria utilizar vários tipos de fidelidade para criar a percepção necessária de realismo. A gente via muito falar sobre simulação no sentido de que essa simulação é de alta fidelidade, essa simulação é de baixa fidelidade, é de média fidelidade. Ok, mas relacionado ao quê? A gente tem três tipos de fidelidade, perdão. A gente tem a fidelidade física ou ambiental, a fidelidade conceitual e a fidelidade psicológica. Cada uma delas pode ser considerada como alta, moderada ou baixa, certo? Então, pode ser que um cenário ele tenha baixa fidelidade física, mas tenha alta fidelidade conceitual, certo? Então, existe essa variação. E o que é cada uma delas? A fidelidade física, ela tem a ver com o ambiente. Eu trouxe até esse exemplo aí na foto, que seria de um consultório em uma unidade básica de saúde. Se eu consigo reproduzir isso aí fielmente, então eu tenho uma alta fidelidade física, porque o meu ambiente está igual ou muito próximo da realidade, certo? Então, isso seria a fidelidade física. Que às vezes a gente não consegue alcançar, porque, por exemplo, o laboratório ele já tem os seus materiais ali colocados no lugar certo, que às vezes não podem ser movidos. Então, essa fidelidade às vezes é um pouco mais difícil da gente conseguir alcançar. Mas, se for possível, excelente. A gente tem a fidelidade conceitual também, que ela tem a ver com os conceitos que estão sendo trabalhados. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma consulta, a simulação de uma consulta de pré-natal, o ideal é que esse aluno auscute os batimentos cardiofetais. Então, como que eu vou reproduzir isso? Eu tenho o equipamento necessário, só que não vai sair som, a não ser que você tenha um manequim muito avançado. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria. Então, você pode reproduzir esse som em um equipamento de áudio, no celular, por exemplo. O que a gente vê muito é a simulação de um leito de UTI, em que os aparelhos eles são simulados com tablets ou televisão, para que fique a imagem ali do que seria na realidade. Então, são formas de você contornar essa dificuldade, mas que permitem ter uma fidelidade mais conceitual, porque o aluno ele vai ter mais proximidade com o que seria a realidade. Se você está simulando um procedimento relacionado à UTI, então ele ter os sons da UTI é o ideal, porque ele vai sentir essa pressão, e aí de uma forma positiva, né? E ele vai se sentir mais imerso dentro do cenário de simulação. E a gente tem também a fidelidade psicológica. A fidelidade psicológica, ela tem a ver, em palavras simples, em que com o participante acreditar que ele está naquela situação. Então, por exemplo, eu estou simulando uma consulta de pré-natal. E aí, nessa imagem, eu tenho, por exemplo, a enfermeira, a paciente que está grávida e o marido dela. Então, esses participantes, a paciente e o marido, eles têm que se comportar de uma forma que o participante acredite que eles são a paciente e o marido dela, para que se traga fidelidade psicológica. Então, eles têm que se comportar como pessoas que estariam naquela consulta na realidade.
E para isso a gente tem treinamentos, a gente tem formações específicas para pacientes simulados, para que eles possam representar. Mas isso também dá para fazer com os próprios participantes. Mas o ideal é que ele se comporte como seria esperado daquele paciente, certo? Para que se tenha uma fidelidade psicológica, para que se acredite que você está participando, para que você, na verdade, está atuando naquele cenário, certo? Isso aqui é muito importante, porque não adianta, por exemplo, eu colocar um paciente simulado ali e no meio do cenário ele começa a rir. Então, se quebra, se isso não fizer parte do cenário, obviamente, se quebra a fidelidade psicológica, porque você não consegue, isso não aconteceria na prática. Então, é um ponto muito importante. Às vezes, isso aqui é mais importante do que ter a fidelidade física, porque você precisa acreditar que de fato está naquele ambiente. O critério 7 é planejar uma abordagem facilitadora centrada no aluno, orientada pelos objetivos, pelo conhecimento, nível de experiência dos alunos e pelos resultados esperados. E aí, para isso, a gente precisa de um facilitador, que na maioria das vezes, quando a gente está falando de ensino de enfermagem, vai ser o professor. Então, esse facilitador ele vai ser responsável por isso. Esse aluno ele precisa ser avaliado conforme os conhecimentos e habilidades que ele já tem. É como eu falei agora há pouco. Não tem como eu pedir para que um aluno de primeiro semestre de enfermagem realize uma consulta de pré-natal. Então, o facilitador ele tem que ter essa expertise e essa capacidade de conseguir mediar essa atuação na simulação de forma centrada realmente no aluno, para entender se aquele aluno consegue executar esse procedimento e de acordo com os objetivos. Então, o papel do facilitador também é entender se o aluno está indo pelo objetivo ou se seria necessário interferir para guiar melhor esse aluno para que ele consiga completar a simulação. Então, é importante também esse papel do facilitador. Para isso, também é importante que seja uma pessoa com conhecimento naquela área. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento em urgência e emergência. Se eu for atuar como facilitadora em um cenário de simulação sobre urgência e emergência, pode ser que passe algo ali que não está dentro da minha expertise e que eu não perceba. E aí isso pode, na verdade, prejudicar o conhecimento do aluno. Então, percebam que o ideal é que as pessoas envolvidas sejam pessoas que tenham conhecimento dentro da área e que possam contribuir para que esse cenário seja executado de forma mais adequada. O critério 8 seria criar um plano de pré-briefing que inclua materiais de preparação e briefing para orientar o sucesso do participante da experiência baseada em simulação. Então, lembrem que eu falei que algumas literaturas consideram briefing e pré-briefing separado. Esse é o caso da Inaxio, tá? Então, o pré-briefing ele seria o antes. Então, seria antes do aluno chegar ali, antes do participante chegar ali. Seria enviar os materiais, explicar, né, como que vai ser o processo, não necessariamente entregar o caso ele pode ser entregue ali no momento da simulação, mas é necessário que esse participante ele tenha uma preparação anterior. Então, se há uma simulação sobre pré-natal, então você pode enviar, por exemplo, o caderno de pré-natal do Ministério da Saúde, ou algum artigo que foque no que você quer trabalhar. E o briefing é o momento imediatamente antes da simulação. É quando você vai apresentar o cenário, os materiais disponíveis e dar algumas orientações. Entre elas, seria situar os alunos em um modelo mental compartilhado e preparar os participantes para o conteúdo educacional da experiência baseada em simulação. Então, é explicar que a partir do momento que eles entram na simulação, eles estão ali, aquilo ali não vai ser compartilhado com outras pessoas para que se crie um ambiente de segurança e de confiança, porque se eu, como aluno que vou atuar em uma simulação, cometo um erro grave e os outros colegas comentam na universidade inteira, eu nunca mais vou querer participar de uma simulação. Então, é preciso que se estabeleça esse processo de confiança para que esse aluno se sinta confortável em participar da simulação e que em outras oportunidades, tanto ele quanto outros alunos possam participar também. E aqui vem um ponto muito importante, tá, gente? Quando a gente fala de simulação, a gente está falando de algo voluntário. Então, o ideal é que você não force aquele participante a participar de uma simulação.
O ideal é que você pergunte quem gostaria de participar, que essa pessoa se voluntarie e faça por livre e espontânea vontade, porque a partir do momento que há uma pressão para que essa pessoa participe, pode ser que ela se sinta retraída ou que não execute adequadamente por nervosismo ou por não querer participar. Além disso, a gente precisa transmitir regras básicas importantes para as experiências baseadas em simulação. Então, é explicar que, por exemplo, os alunos que não estão atuando diretamente na simulação não vão fazer barulho, não vão ficar conversando, vão desligar os celulares. Isso que eu falei, né, de não comentar o que foi feito ali. Eu fiz um curso um tempo atrás que o professor ele dizia que a simulação ela é parecida com aquele ditado que o pessoal diz, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, o que acontece na simulação fica na simulação, certo? Não é algo a ser comentado. E aí, outras regras podem ser estabelecidas de acordo com o conhecimento do facilitador ou com o que for mais adequado naquele momento. Mas precisa ser algo combinado antes da simulação acontecer. A seguir, no critério 9, a gente vai criar uma sessão de debriefing ou feedback, tá? O debriefing, ele não necessariamente vai ser um feedback, ele pode ser um momento de reflexão entre os participantes, ou um exercício de reflexão, né, que eu falei, guiada para seguir a experiência baseada em simulação. Então, aqui é um exemplo de como um debriefing pode ser criado. Existem diferentes literaturas, diferentes modelos que podem ser seguidos, tá? E aí vai ser da escolha de cada um sobre o que seria mais adequado naquele momento. Mas, por exemplo, você pode perguntar para o participante como ele se sentiu a participar da simulação. E o foco aqui são sentimentos. E ele vai dizer, eu me senti angustiado, nervoso, eu tive medo de não acertar os procedimentos. Não é, por exemplo, o que você errou, é o que você faria diferente. Que aí, a partir disso, ele vai trazer o que ele acha que poderia ser melhorado e também perguntar o que ele leva para casa, ou seja, quais foram os aprendizados durante esse processo de simulação, certo? Então, são alguns exemplos do que poderia ser feito. O 10º critério seria desenvolver um plano para avaliação do aluno e da experiência baseada em simulação. Então, a simulação, ela não necessariamente vai ser um processo avaliativo, ela pode ser um processo de treinamento. Mas, caso haja interesse em realizar uma avaliação, essa avaliação ela pode ser formativa, ou seja, processual. Então, ao longo do semestre, se a gente estiver falando de alunos, ao longo do semestre podem ser feitas diferentes simulações, e aí essa avaliação vai ser feita da evolução desses alunos, ou somativo, que seriam critérios finais de avaliação. Então, ao final da disciplina, seria feita uma simulação para a avaliação desses alunos. Então, são duas formas de avaliação e é importante entender qual que é o objetivo da disciplina com as simulações e o que seria mais adequado. Se é mais adequado um processo formativo ou somativo. Quando a gente está falando de pesquisa, muitas vezes o somativo vai ser a melhor alternativa, porque a gente, infelizmente, não teria o tempo para avaliar processualmente. Mas também é importante entender quais seriam as melhores formas de fazer isso, quais são os instrumentos disponíveis para escolher o mais adequado e o que se aplica, né, ao seu caso. E o último critério da Enaxel, que seria o critério 11, seria depois de você fazer tudo isso, né, depois que você faz tudo isso, aqui a gente está falando de preparação. Eu dei exemplos de aplicação, mas aqui a gente está falando de preparação, certo? Então, quando tiver tudo isso pronto, é que você vai aplicar. E aí, antes de aplicar com o seu público alvo, você vai precisar realizar um teste piloto, para que você entenda se esse cenário se ele está adequado para a aplicação, se ele vai acontecer no tempo que você previu, se existe algum problema ali técnico que precisa ser aperfeiçoado, e para isso você precisa fazer um teste piloto. Ou seja, você precisa aplicar antes. E o ideal é que esse teste seja feito com o mesmo público que vai receber. Se o meu cenário ele é, por exemplo, para alunos do 10º semestre de graduação em enfermagem, eu não posso testá-lo com alunos do 6º.
porque vão ser percepções diferentes, porque esses alunos eles têm conhecimentos diferentes. Então, o ideal é que você aplique com o mesmo público que vai receber a simulação. E por que a gente utiliza a simulação, né? Eu expliquei para vocês quais seriam os critérios, o que precisa ter, mas por que a gente utiliza? Por que não utilizar outra metodologia ou outras ferramentas? Porque a simulação ela vai favorecer a aprendizagem experiencial, facilitando a aproximação de estudantes e profissionais às situações reais do ambiente clínico. Então, por exemplo, a Juliana, que está aqui com a gente hoje, na dissertação dela, ela vai trabalhar com o Elmo, que é um equipamento que não é de fácil acesso e que não vai ter em todos os hospitais e que, consequentemente, nem todos os alunos vão poder aprender sobre ele durante a graduação. Então, a partir do momento que você tem uma simulação sobre isso, sobre algo mais específico, você consegue aproximar esse aluno, que possivelmente não vai ver isso na realidade, do que seria a prática clínica. Mesma coisa é a UTI. Você não consegue, muitas vezes, que todos os alunos estagiem em uma unidade de terapia intensiva. Mas se você traz uma simulação sobre isso para o laboratório, para a sala de aula, você consegue aproximar o aluno dessa realidade. E os estudantes ou profissionais têm a possibilidade de treinar com antecedência e tantas vezes quanto for necessário, o que lhes permite aperfeiçoar suas habilidades. É o que eu falei lá no começo. Quando eu treino várias vezes, isso me dá mais prática, aperfeiçoa minhas habilidades e faz com que eu não cometa tantos erros com o paciente real. Então, aí está a importância da simulação clínica para a segurança do paciente, porque a gente consegue fazer esses treinamentos repetidas vezes em um ambiente seguro e não necessariamente em um paciente real, né? Idealmente não vai ser em um paciente real. Então, por isso, os cuidados se tornam mais seguros. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe algumas das nossas experiências. Hoje, o nosso grupo trabalha com a simulação por realidade virtual, dentro de 3 áreas principais: a segurança medicamentosa, que é a minha área, a segurança do paciente de forma geral, que a gente trabalhou na extensão, e cuidados com o ECMO, que é a circulação por membrana extracorpórea. Quem trabalha é a nossa doutoranda, a Leandra, e eu vou apresentar um pouquinho disso para vocês, tá? Hoje em dia, para fazer as gravações, né, desse material por realidade virtual, a gente utiliza uma câmera em 360 graus, aqui uma foto dela, e basicamente ela faz o que o próprio nome diz, ela grava um ambiente completo para que esse aluno ele se sinta imerso dentro do cenário e a partir disso ele possa treinar o que é foco daquela simulação. Aqui é só um exemplo de como isso é feito. Então, a câmera ela é posicionada nessa parte aqui de quem está fazendo a gravação, para que, ao assistir o vídeo, esse aluno ou esse profissional ele possa ter a visão do profissional de saúde que estaria executando o procedimento e ele consiga se sentir mais imerso. Com relação à segurança medicamentosa, a gente fez um cenário relacionado à administração segura de medicamentos, e isso foi gravado dentro de um dos laboratórios da nossa instituição e foi aplicado para alunos de graduação em enfermagem em óculos de realidade virtual. Com relação à segurança do paciente, de forma geral, a gente trabalhou a visão do paciente, então não era o profissional de saúde que estava com a câmera ali posicionada para demonstrar a visão, mas sim um paciente. Então, a gente trabalhou alguns procedimentos dentro da atenção primária à saúde, e isso foi aplicado para a comunidade. Nesse caso, a gente trabalhou com alunos de ensino médio, de curso técnico em enfermagem. Tivemos uma resposta bem positiva. E com relação aos cuidados com o ECMO, foi montado um cenário, também dentro do laboratório da Unilab, em que foi feito um simulador, foi simulado, né, tudo que é necessário para a utilização do ECMO. A gente não tinha um ECMO especificamente, mas isso foi simulado, e dentro do vídeo ficou muito próximo da realidade. Para isso, nós utilizamos um manequim e outros materiais. Aqui é só demonstrando alguns dos equipamentos, né, dos materiais, na verdade, que foram utilizados. Então, foi produzido o que seria um sangue falso, né, para que isso ficasse mais ilustrativo para quem visse o vídeo.
E isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Como eu falei lá no começo, era um momento bem introdutório mesmo, para que a gente pudesse aproveitar as nossas próximas aulas de forma mais adequada. Então, agora vocês conhecem melhor os conceitos, então vai ficar mais claro quando as meninas e o Jardson falarem lá na última aula sobre tudo isso. E eu fico à disposição caso vocês tenham dúvidas, tanto agora quanto por e-mail em um outro momento. E também convido vocês a seguir o nosso Instagram, né, o Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o Paciente Seguro Oficial. E lá nós compartilhamos tanto sobre as nossas reuniões, quanto sobre as ações que são feitas pelo grupo, as nossas publicações, em que nós detalhamos todas essas experiências que eu mostrei para vocês agora há pouco, e outras oportunidades que a gente tem para estar contribuindo com a universidade, com a sociedade. Tá? Obrigada. E caso tenham dúvida, podem ficar à vontade. Muito obrigada, Vitória. Foi um momento riquíssimo. Estamos aqui observando o chat e realmente até o momento foi registrado a dúvida da Ilane. Eu gostaria de saber, Ilane, se foi contemplado ou se você ainda possui a mesma dúvida, que aqui ela explane um pouco melhor, repetindo a sua dúvida. A avaliação dos objetivos é feita através da observação ou os instrumentos? Ju, só fazendo um complemento, né? Eu já expliquei um pouco quando eu estava falando sobre isso, né? Mas existem também instrumentos para você avaliar. Então, a gente tem, por exemplo, a escala de design da simulação, que ela não é especificamente sobre os objetivos, mas você consegue avaliar o cenário como um todo. Você pode desenvolver algum instrumento, né? Idealmente que seja validado com algum especialista, e avaliar esses objetivos. Mas, assim, de forma geral, o checklist ele funciona bem. Então, você vai listar as ações que seriam esperadas por esse participante e você vai checar se foi feito adequadamente ou não e se não foi feito, certo? Então, seria a forma mais simples de trabalhar, já que você já vai ter um processo bem árduo para construir esse cenário. Então, o checklist ele funciona bem, tá? Sim, perfeito. Ela deu um retorno e disse que sim, foi contemplada totalmente. Temos mais uma dúvida, que é com relação à dúvida da Margarete Castro, que ela deixou em destaque no chat. Vocês fizeram validação desses cenários? Fizemos. No nosso caso, como a gente trabalha com a realidade virtual, a gente pode validar tanto o roteiro do cenário, quanto a tecnologia em si, depois de pronto, né? Tanto o vídeo quanto outras tecnologias que nós estamos produzindo no momento. No caso do cenário, é interessante que seja feita a validação também. Se você está fazendo só, né, entre muitas aspas, uma pesquisa, você vai fazer a validação com os especialistas e aí você vai avaliar a literatura relacionada à quantidade, quem seriam esses especialistas. O ideal é que sejam pessoas que tenham experiência tanto no seu conteúdo quanto em simulação também. E se a gente estiver falando de uma disciplina, as regras são um pouco mais flexíveis, digamos assim. Então, isso pode ser feito entre docentes com expertise no assunto, mas o ideal é que tenha uma visão externa e que isso seja feito regularmente, né? Então, não é só validar uma vez e nunca mais ver, principalmente se for algo utilizado em disciplinas, porque às vezes muda. Então, de vez em quando a gente tem uma atualização sobre administração de medicamentos ou sobre sondagem, por exemplo. Então, não vai ficar para sempre igual. E aí você não pode estar ensinando conteúdos desatualizados para as pessoas, né? Então, o ideal é que tenha também essa verificação regular se ainda está de acordo com o que é recomendado. Perfeito. Temos mais uma dúvida no chat, que é com relação se já foi utilizado com algum profissional. Pronto. Desses que eu apresentei, o único que o foco é profissionais é o do ECMO, certo? A gente ainda não fez essa validação com os profissionais como público-alvo. Né? A Leandra ela fez com profissionais, mas como juízes. Então, eram pessoas que tinham experiência na área, mas eles atuaram como juízes, ou seja, eles estavam avaliando o conteúdo. Então, não foi avaliado o aprendizado deles. No meu caso, que é relacionado a medicamentos,
E no caso do relacionado à segurança do paciente de forma geral, né, da atenção primária, o foco, no meu caso, são estudantes de enfermagem. Então, a ideia é ensinar esses estudantes de enfermagem sobre segurança medicamentosa. E o outro cenário é para a comunidade, seria para a comunidade identificar possíveis riscos a que eles estão expostos enquanto pacientes, certo? Então, a gente ainda não tem essa aplicação com profissionais, mas a ideia é também fazer isso em um futuro próximo. Temos mais uma pergunta da Milena Farias, onde ela traz o seguinte questionamento. Na simulação in situ, seguirá os mesmos passos na construção do cenário? Sim, o ideal é que siga. Mas aí, no caso, você vai fazer adaptações. Então, por exemplo, são profissionais já formados, né? Então, você pode avaliar o conhecimento desses profissionais, ou você pode ir focado em um problema específico. Então, por exemplo, vamos pensar que na instituição tem muita queda de paciente. Então, a simulação pode ser sobre isso. Então, avaliar talvez o conhecimento desses profissionais antes, né? Quais são as principais dúvidas e montar o cenário a partir disso. Mas o objetivo, a construção dos objetivos seria o mesmo, por exemplo, é entender o passo a passo do que precisaria ser feito para prevenir essas quedas, por exemplo, e avaliar se isso foi cumprido ou não. Então, a ideia seria a mesma. A adaptação seria que o nível de conhecimento desses profissionais seria, teoricamente, completo, né, já que eles já terminaram a formação deles. Mas também, por exemplo, se você fosse fazer uma simulação in situ no UTI, provavelmente muitos desses profissionais já têm especialização. Então, aí poderia ser um cenário mais aprofundado. Então, é importante avaliar também nesse sentido. Mas, assim, de maneira geral, seria o mesmo passo a passo. Perfeito. Pessoal, temos mais alguma consideração, alguma experiência? Alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar com essa metodologia? Esse é o momento e o espaço para vocês estarem aqui realizando essa reflexão. Tem mais alguma dúvida? Pronto, acredito que já recebemos feedbacks positivos e isso nos traz realmente a reflexão de que foi contemplado e conseguimos atingir o nosso objetivo. Lembrando mais uma vez, o link da frequência se encontra no chat. Peço encarecidamente o preenchimento, pois é através desse preenchimento que temos a consolidação da frequência e, posteriormente, a emissão dos certificados. Então, por gentileza, quem ainda não realizou o preenchimento, se encontra o link no chat, tá bom? Então, para finalizar, quero agradecer imensamente a nossa palestrante. Muito obrigada, Vitória, pela excelente explanação e por trazer conceitos essenciais e diretrizes que garantem essa robustez para a simulação clínica. Quero agradecer também a presença de todos em interação. Lembrando que a programação segue, então, na próxima semana, estaremos nos reunindo na terça-feira, no mesmo horário. Fiquem atentos ao e-mail para qualquer mudança e, como eu disse, não deixe de preencher a frequência, tá certo? Nos vemos na próxima semana e desejo a todos uma excelente noite. Obrigada, pessoal, e participem das próximas aulas, que todas também serão riquíssimas. Tenho certeza que vocês aprenderão demais, eu também estarei presente, e nos vemos ao longo das próximas semanas. Boa noite a todos e boa semana.